Abra sua Bíblia. Qual é o versículo mais famoso que fala sobre crianças no livro de Provérbios? Quem sabe? Quem lembra? Esse também é conhecido, nem lembrava dele, mas tem um mais conhecido que esse. Estamos chegando lá. Para tirar um 10, onde é que está escrito? Está querendo demais, né? Não, é em Provérbios, Quem lembra? 22, opa, quem foi que falou aí? Provérbios 22, 6, que os irmãos não vão achar, eu preciso terminar aqui, já são 8h10, 8h30 eu vou terminar, que a gente tem uma outra atividade para fazer, não posso passar de 8h30, eu prometo. 22, 6. É o versículo mais conhecido do Provérbios, assim, que fala sobre criança. Eu não sei, pelo menos para mim é o mais... Toda vez que eu lembro desse versículo, que eu falo sobre criança, eu lembro desse versículo, né? Pelo menos para mim é o mais conhecido. Eu vou fazer uma meditação rápida sobre esse versículo. A Ana Júlia achou lá, Júlia, ó. Nessa versão que a Ana Júlia achou ali, que a gente tem no nosso computador, está lá: educa a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Na minha Bíblia fala, tem uma palavra diferente, mas a gente pode aplicar com a mesma regra, está escrito assim: instrui. Cadê? Versículo 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Eu estou aqui imitando até o pastor Roberto, que ele lê tanto provérbio, né? Eu percebi que eu estou aqui, até quando ele envelhecer, ele fala assim, né? Até quando ele envelhecer não se desviará dele. O pastor Roberto cita sensacional. O pastor Roberto é um grande citador, um grande admirador do livro de Provérbios, tá bom? Um livro de Provérbios. É importante a gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, porque talvez você olhe esse versículo e vai falar: mas pastor, tantas crianças que se desviam do caminho, né? O livro de Provérbios, é preciso a gente entender uma coisa no livro de Provérbios. O livro de Provérbios não é um livro de promessas. A Bíblia, por exemplo, fala lá no Novo Testamento que se você mentir, você vai para o inferno, e vai mesmo. Se você continuar numa vida de mentira, você vai para o inferno. Lá é um livro de promessa, está escrito, e se você não fizer, você vai para o inferno. A palavra de Deus diz que você tem que receber Jesus, e tem que receber mesmo. Agora, o livro de Provérbios, ele é um livro de muitos princípios. São princípios que eles são aplicados, ou seja, o povo hebreu, ou especificamente Salomão, ele pegou esses princípios que ele via que geralmente acontecia com a maioria. Então você vai ver que muitos, por exemplo, eu mesmo me desviei do evangelho. Eu me desviei. Só que fiquei 2 anos, acho que 2 anos no máximo, e acabei voltando para a igreja. Mas eu conheço muitos que não voltaram para a igreja. Muitos que não voltaram. Então o livro de Provérbios não é um livro de promessa, é um livro de princípios. São princípios que na maioria das vezes, se você aplicar eles vão acontecer, mas pode ser que não aconteça. Tá bom? A Bíblia, o livro de Provérbios, fala que o justo não vai sofrer. Mas você não conhece muita gente que foi justo, que foi bom, mas que sofreu na terra? Como você conhece muita gente que foi ruim, mas que não sofreu, mas que vai pagar lá no dia do juízo? O livro de Provérbios ensina isso. Mas é um livro de princípios. São princípios que na maioria das vezes, se forem aplicados, vai acontecer. Não é um livro de promessas. Ou seja, existem livros na Bíblia que são livros de promessas. Está escrito lá: vai acontecer e vai mesmo. Mas no caso do livro de Provérbios, ele não é um livro de promessa, ele é um livro de princípios. São princípios aplicados e que na maioria das vezes acontece, ou às vezes pode ser que não aconteça. Tá bom? Vamos meditar um pouquinho nele? A palavra instrui. Aliás, antes de fazer isso, deixa eu fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora meditar em rápidas palavras sobre o ensino da Tua Palavra. Nós queremos falar aqui sobre a educação, sobre a instrução dos nossos filhos. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, me ajuda pela Tua graça e pela Tua misericórdia, para que nós aqui, nesses minutos que nos restam, a gente possa, de alguma forma, interagir com os nossos irmãos e com as nossas crianças, e que a gente possa sair aprendendo alguma coisa. A sociedade que está, Senhor, nós não podemos cruzar o braço. Eu posso cruzar o meu braço aqui e falar, cada um por si, Deus por todos. Mas nós aqui, nosso papel, Senhor, temos tentado fazer alguma coisa diferente. Somos uma igreja pequenininha, uma denominação, pequenininha, mas queremos cumprir o nosso papel. Eu sei que eu não vou mudar o mundo, mas pelo menos aqui em Jundiapeba, aqui na nossa sociedade, aqui na nossa família,
nós queremos fazer alguma coisa. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, a palavra de Deus no livro de Provérbios nos ensina a instruir. O que é instruir? Ensinar. Ou está escrito lá, educar. Quando a gente fala de educar, a gente não pode confundir com a educação que é dada na escola. A escola tem duas responsabilidades básicas. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. A escola, sobre os seus filhos, sobre os nossos filhos, melhor dizendo, ela tem duas responsabilidades básicas. Primeiro, a educação, no sentido de trazer informação. Então a educação que a escola, que o professor é responsável por trazer ao teu filho, ao meu filho, é educá-lo no sentido de informar. Ele vai ensinar o seu filho a ler e escrever, para ser em rápidas palavras, para você entender melhor. Esse é o papel principal da escola, quando se fala em educação. Educação no sentido de informar. A escola também traz noções de cidadania, ou seja, ela serve também para fazer com que a criança possa interagir umas com as outras, né? Ela tem esse papel. Eu vejo a escola e o professor, ele reúne todas aquelas crianças, porque elas precisam de interagir umas com as outras. Elas precisam também, não dá para criar a criança numa bolha dentro da sua casa, só com o papai e só com a mamãe, só com o irmãozinho, não dá. Ela precisa interagir com outras crianças. Ela precisa ter noção de cidadania. E quando eu falo noção de cidadania, é respeito com outras crianças. Ela só vai ter respeito se ela lidar com outras crianças. Ela só vai ter noção de cidadania, de ser um cidadão, se ela tiver ali contato com outras crianças. Então a responsabilidade principal da escola é trazer educação no sentido de informação e trazer noções de cidadania para os nossos filhos. Amém até aí? Amém? Estamos bem entendidos? O papel dos pais, o papel da igreja é trazer noções de informação no sentido espiritual. É o que nós fazemos aqui, e lógico, também agimos também no sentido de cidadania. Mas o papel principal da igreja é trazer noções espirituais. Então a gente traz o seu filho aqui e a gente vai ensinar quem foi Jesus, quem foi João, quem foi Saul, quem foi Davi, mas aproveitamos também para dar noções de cidadania. Às vezes seus filhos trazem situações e a gente tenta aplicar, como eu faço aqui, como o Henry faz, trazendo para o nosso dia a dia, como a questão do suicídio de Saul, onde eles já passaram, já viveram situações, aliás, conheceram pessoas que viveram situações como essa. Agora, o papel principal de educação, de formação, é seu, papai e mãe. O papel, e não podemos abdicar da nossa responsabilidade como pai. Não podemos abdicar da nossa responsabilidade como mãe. O papel de educar, de fazer com que o seu filho, de você trazer essas noções de respeito uns com os outros, é papel do pai, é papel da mãe. Essa é nossa responsabilidade. Os hebreus, essa palavra instrução, ela tem alguns sentidos. Quando se fala em instrução no hebraico, ela tem um sentido primeiro, de você ensinar o seu filho da forma dele. Não adianta você querer, como adulto, querer que o seu filho aprenda com a sua cabeça. Eu penso hoje assim, caramba, se eu com 20 anos tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu talvez não tinha feito muita burrada. Mas lógico, quando eu tenho 20 anos, minha cabeça é de 20 anos. Não adianta eu querer pegar essa criança aqui e querer ensinar ela com a minha cabeça. Ela não vai pensar com a minha cabeça, ela vai pensar com a cabeça dela. Outra questão que fala da instrução é de você pegar e usar as qualidades que o seu filho tem. Muito pai, ele quer que o filho seja advogado. Eu sempre falo, Júlia, seja advogada. Eu falo para ela, seja advogada, filho, que eu quero sair processando todo mundo. Olhou feio para mim, processo. Falou mal do pastor, processo. Vizinho olhou feio para mim, processo. Aí eu não vou precisar de pagar advogado, que a Ana Júlia vai ser advogada. Mas Miriam, olha que legal, eu estou vendo uma qualidade da minha filha na cozinha. Olha que legal. Eu não sei se é uma onda que ela está vivendo, mas eu estou vendo ela tá muita habilidade na cozinha. Eu acho que tem um DNA da avó, né? A avó. Mas ela começa a fazer coisas lá de cozinha que eu não imaginava que ela fazia. E hoje, com a informação, ela começa a fazer coisas lá
E eu começo, caramba, né? Que interessante. Então eu estou vendo uma qualidade que está nascendo. Eu quero que ela seja advogada, médica, juíza, né? É isso que eu quero. Eu coloquei a Clara como juíza esses dias, eu quero que ela seja juíza, né? A Clara que ia ser cozinheira, mas ela falou que não ia dar certo porque ela ia comer tudo que cozinha. Então ela falou, não, pastor, eu estou desistindo dessa função, né? Mas eu estou vendo a sua qualidade. Então, pai, presta atenção, viu? O Tafarel, Thaís, Henry, Cleiton, quem mais é pai aí? Ruth, Laís, né? Pai, preste atenção na qualidade. Você quer que ele seja o que você quer? Não. Às vezes você precisa observar aquilo que ele tem de bom e pegar aquilo e começar a utilizar. A palavra instrução tem essa conotação. E a palavra instrução, ela tem um sentido principal, que é ensinar, dar noções. E a melhor forma, pai, preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção no que eu vou te dizer. É uma tecla que a gente bate muito aqui na igreja. A melhor forma de ensinar o seu filho não é com palavras, é com vida. Não é com palavras, é com exemplo. É com um exemplo de vida. Os nossos filhos não são, eu falo direto para minha filha, né? Os pais não são perfeitos, não são e nunca vão ser. Nunca vão ser. Mas se existe a melhor forma, a forma mais eficaz que existe para a educação dos nossos filhos, são com exemplos de vida. E mesmo quando a gente erra, viu, pai? Mesmo quando a gente erra, a gente precisa ter a humildade de falar, filho, eu estou errado. Eu vi o pastor Roberto falando um dia desse aqui, uma frase muito interessante. Meu carro, Cleito, tem marcha ré. Eu falei, pô, que legal, né? Porque às vezes parece que o nosso carro só tem primeira marcha, né? A gente só vai para frente. A gente vai para frente, não consegue voltar atrás. Não, a minha palavra é do rei, né? A palavra de rei que eu não volto atrás. Eu não sou rei, eu sou pai. Então a responsabilidade do pai é educar o seu filho, é responsabilidade sua, é nossa. Pelo menos o mínimo, o básico. Eu estava conversando com uma família hoje que ele estava dizendo que não consegue mandar o filho para a escola. Eu estava conversando com uma família hoje que eles estavam me dizendo, gente, tudo bem, mas não tem emprego, não tem o quê, mas o mínimo do básico é levar o seu filho para a escola. É você instruir o seu filho e mostrar, falar para o seu filho assim, quem manda nessa bagaça aqui sou eu. É preciso que o pai se imponha, e não com agressão, com violência, mas primeiro com vida. Porque não adianta eu falar, filho, não minta. Aí quando a menina do telemarketing liga lá em casa, aí o filho fala pro filho, filho, fala que eu não tô. Aí o filho vai ficar a cabeça dele, sabe na internet que a gente vê a cabeça, vai começar, mas ele fala para mim falar a verdade, mas ele, opa, te peguei. Então a gente ensina os nossos filhos com palavra, mas também com ação, com exemplo de vida. E quando a gente erra, porque eu já errei várias vezes na educação dos meus filhos, a gente tem que ter a humildade de falar, filho, eu errei. Eu não sei o que isso vai o que acontece na cabeça do filho, mas pelo menos eu, quando faço isso, eu me sinto leve. Falar para o meu filho, eu errei. Eu não sei o que se passa na cabeça deles, mas é preciso a gente ter essa noção. E eu conversava com essa família, falei, meu Deus, não tem, irmãos, não tem como, a gente não consegue fazer com que o nosso filho faça o básico. E a sociedade está virando uma situação que eu não sei onde a gente vai parar. Nós estamos perdendo o controle. Nós estamos perdendo o controle. Na Páscoa, eu fiz um trabalho aqui na Páscoa, e eu lembrei disso aqui agora. O que acontece? O povo hebreu, eles celebram a Páscoa até hoje. A Páscoa, todo mundo sabe o que é a Páscoa, né? A morte de Cristo, a ressurreição, isso representa para nós. Aí eu vi um diálogo entre um hebreu e um americano.
E ele estava falando, como é que os hebreus conseguem fazer com que os seus filhos revivam a Páscoa, né? Ele achou muito interessante como os filhos faziam isso. Aí ele falou assim, é muito simples. Ele falou assim, qual é a data mais importante de vocês americanos? Aí ele falou assim, a data mais importante nossa é o 4 de julho, dia da independência, né? É o 4 de julho, dia da independência. Como também a Páscoa serviu como independência para o povo de Israel. Vocês concordam comigo? Quem conhece a história da Páscoa, você vai me dizer. Aí o que acontece? Olha o que o hebreu falou para o americano. Ele falou assim, beleza, qual é o dia mais importante de vocês americanos? Ele falou 4 de julho. Aí ele falou, beleza, quem ensina isso para os seus filhos? Aí ele falou, o professor na escola. Aí ele falou, beleza, quem ensina sobre a Páscoa para os nossos filhos somos nós, pais. Irmão, o que o nosso pai ensina, aquilo que o nosso vai marcar muito mais. Vai marcar muito mais. Mas o pai sim, ele tem um papel, ele tem a responsabilidade. Não é da escola, não é do pastor na igreja, não é do policial na rua. É do pai, de chegar junto no filho e falar, filho, vem cá, senta aqui. Não é legal ser pai, é legal ser tio, é legal ser vô. Ô meu filho, vem cá, senta no colo do vô. É legal ser tio. É legal ser tio. Ô sobrinho. Viu, criança? Viu, Claro? Se eu ver fazendo coisa errada, eu entrego. Viu, Caio? É, filho. Legal é ser tio, legal é ser avô. Pai não é ser legal. Pastor, eu posso ser amigo do meu filho? Pode, irmão. Pode. Até deve. Mas tem hora que o filho não entende isso. Eu já vi isso com meus filhos direto. Sabe quando você começa a ser amigo do seu filho e o filho começa a não entender isso? Ele começa a achar que ele está no mesmo patamar. E ele precisa entender que não, peraí, filho. Opa! Aqui tem café no bule. Eu sou seu pai, eu sou seu amigo, mas além de ser seu amigo, eu sou seu pai. Mas você já errou, errei muito na vida, mas sou seu pai, a responsabilidade é minha. Minha filha, ela pode decidir, no máximo, a cor do tênis que ela vai comprar. Olha lá, filho. O preço quem decide sou eu. É papel do pai, o pai tem que se intrometer. Ah, não, é a privacidade das crianças. Que mané privacidade? Que mané privacidade, mano? Uma criança como essa tem privacidade? Tem privacidade? Que privacidade uma criança tem que ter como essa? Eu estava na família hoje que os pais, não, meu filho entra lá no quarto, fica a noite toda no computador, aí não consegue ir para a escola. Eu fiquei olhando, irmão, eu fiquei espumando para falar. O pai falou assim, o ano tem 360 dias, se meu filho foi 60 dias na escola é muito. A gente tem que tomar uma atitude, como pai, mãe, como mãe. A responsabilidade é nossa, é o mínimo, levar nosso filho na escola. Eu sou seu pai, eu sou seu amigo, mas além de ser seu amigo, primeiro eu sou seu pai. Eu sou sua mãe. Oh, glória, eu nem queria chegar nisso. A culpa é do Henry, hein? Mas tem hora que o filho tem que entender quem é que manda. A gente precisa de ter a instrução, de entender que a responsabilidade é nossa, viu, pai? A escola só vai educar, informar e dar umas noções de cidadania, mas respeito, educação, todos nós temos que dar. E nós temos que ter esse papel. Ó, irmão, já são 8h30, eu preciso finalizar aqui. Agora, o mais tarde que a Ruth citou, tudo bem. No futuro ele pode se desviar? Pode, irmão. Cada um tem seu livre-arbítrio. E pode acontecer. Amém, mas você vai dormir tranquilo que você fez o seu papel. Você foi lá e puniu na hora que precisou punir, tirou na hora que precisou tirar. Que nós temos que dar privacidade, tem que dar respeito. Que privacidade, que respeito, irmão? Você tem que saber a senha do celular do seu filho. Quem tem filho com celular e não sabe a senha? Não, nem me diga, porque eu não quero. Sua mãe sabe a senha do seu celular, Caio? Cauã? Não tem celular? Ainda bem. E você, Caio? Ufa! Oh, glória! Deixa eu ajoelhar aqui.
Oh Senhor, eu já tinha perdido a fé, mas graças a Deus que ainda tem pai nessa bagaça. E mãe também. Meu filho, coitado, uma vez ele falou, acho que ele falou até brincando, né? Assim, ele nem pensou. O guarda-roupa que ele tinha comprado tinha a chave, agora eu vou trancar. Ele falou, vou trancar agora minhas gavetas. Eu falei, o quê? O quê? Eu ouvi direito, fala de novo, coitado. Ele ficou me olhando, que acho que ele nem tinha intenção, coitado, ele era tão pequeno. Aí quando ele falou, vou trancar minhas gavetas tudinho, eu falei, vou guardar a chave. Eu falei, o quê? Hã? Fala de novo pro papai ouvir. Hã? Você tem guarda-roupa na sua casa que tem gaveta e chave, ô Manu? Hã? Você tem? Não? Você tem? Não tem? Ah, ainda bem. E você tem? Tem chave lá, você tranca para a mamãe não ver? Nossa, você não tem nada para esconder da mamãe? Ou tem? Oh, ela demorou um pouco para dizer não. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos. Instruir é papel nosso, é responsabilidade nossa. Instrui seu filho, ou seja, educa, ensina, seja chato, seja pai. Volte e meia, seu filho não vai gostar. Geralmente a maioria das coisas que você vai ouvir, ele não vai gostar mesmo. Mas amém, não tem problema. O Ronaldo falou uma coisa, quando ele chegou, nós estávamos conversando, ele falou uma coisa interessante, que ele viu na vida dele de policial, ele viu muitos pais esculachando o filho dentro da viatura. Dentro da viatura. Mas talvez se o pai tivesse, vou usar as palavras esculacho, mas não é essa expressão, tá bom? A gente não quer, irmão, pelo amor de Deus, viu? Eu não quero ninguém agredindo o filho aqui dizendo, não é isso. Mas talvez se o pai tivesse tomado uma atitude antes, talvez o filho não ia estar na viatura. Aí o pai vê o filho na viatura e esculacha ele. Mas aí já era. Não tem mais jeito, já está na viatura. E aí, já era. Vamos ser pai, seja pai, seja chato, instrui o filho no caminho que deve andar, para que quando ele crescer não se desvie. Pode se desviar? Pode. O livre-arbítrio, ele dá a permissão da pessoa escolher o que ele quiser ser da vida. Mas pelo menos você vai ter a consciência tranquila que você fez o seu papel como pai e como mãe, em nome de Jesus. Se você tinha uma beleza, mas nós precisamos de ser pai. Principalmente essas crianças aqui, ó, que estão nessa idade. Depois de 20, 30 anos, aí cada um, e mesmo assim ainda tem que respeitar, mas cada um segue o seu destino. Mas essas crianças aqui é responsabilidade nossa. Se nós, como pastor aqui da igreja, e como instrutor, como professor, a gente vai ajudar naquilo que for preciso e o que for necessário para nossas crianças, em nome de Jesus. Vamos instruir nossos filhos na educação, espiritualmente, trazendo a palavra, e mais do que isso, viu, crianças? Vamos ensinar eles com, viu, pais, aliás, vamos ensinar eles com vida, com exemplo. Meu pai, que hoje nem vivo muitas vezes ele falou assim: faço o que eu mando, mas não faço o quê? Eita, quantas vezes ele falou isso para mim, hein? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Ele falou muitas vezes isso para mim, né? Que a gente não venha fazer isso com os nossos filhos. Vamos fazer uma oração? Deixa eu fazer uma oração por você, pai. Eu acho que a oração hoje é mais pelos pais do que pelas crianças, né? Porque, e aí, pai, você está me olhando assustado aí. Falei, esse pastor é meio doido, né? Não é fácil ser pai mesmo, tá? Não é fácil. Eu sei, porque eu não sou um monge que fico lá no monte fazendo e volto aqui para a igreja, só venho para a igreja para pregar. Eu tenho dois filhos. Um já na idade adulta, porque está na minha casa, então tem que respeitar. É regra, filho. Ah, saiu numa... No outro dia tem conversa, aí senta no sofá que vamos conversar. Ah, mas já tem... Não interessa, está morando aqui, vai ter que respeitar. Tem uma criança na fase adolescente, então eu sei o que você passa, irmão. A mesma coisa eu passo. Eu tenho esposa. Quem é casado aqui? Todo mundo é casado, né? Eu também tenho esposa. Não que minha esposa seja um problema, minha esposa é uma benção. Aleluia! Melhor mulher não há. Mas eu sou casado, então o mesmo problema que você tem com a tua esposa, com o teu marido, eu também tenho. Então são exemplos de vida. Aqui nós temos um pastor que é casado há mais de 50 anos. 55 anos, mais de 7 de filhos. Eu só tive dois. Meu Deus, só misericórdia.
Ele aqui teve 7, então acho que tem alguma coisa para instruir, para nos ensinar. Vamos buscar, a palavra de Deus diz, nós temos que buscar instrução a quem possa dar. E nós estamos aqui para instruir, segundo a palavra, em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração agora. E a minha oração acho que é melhor sobre os pais, né? Os pais estão olhando muito assustados para mim. Tá bom. E a minha oração vai ser pelos pais hoje, porque as crianças estão tudo rindo, mas os pais estão olhando tudo com cara assustado, irmã Janete. Deixa eu fazer uma oração para os pais, para que você entenda a responsabilidade que você tem, em nome de Jesus. Fecha os olhos agora, vamos fechar os nossos olhos? Criançada, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte. Agora vocês, criançada, vai lá no pai de vocês, vai lá, na mãe, no pai, se vira. Vai lá, abençoa o pai de vocês lá, a mãe. Encontra lá, quem o pai está ali, se o pai não está aqui, não dá. Vai orar em espírito. Vem cá, Ana Júlia, você vai orar por mim. A Ana Júlia vai orar por mim. É os pais. Ana Lívia, vai lá orar. Quem é que está vestido ali de não sei o que ali? Não pode falar? Então tá bom. Ô Laís, vem cá um pouquinho. Ajoelha aí, Laís, que a Ana Lívia vai orar por você. Pietro, vai orar pela Laís aqui, vai orar. Eu vou me ajoelhar aqui, vem cá, Ana Júlia. A Ana Júlia vai orar por mim aqui. Vem. Não, por mim não quero sua oração não. Vai orar pela sua mãe. Vem cá, Ana Júlia, você vai orar por mim. Vai impor as mãos sobre minha vida. O seu pai não está aqui, né, filha? Você vai pensar no seu pai e na sua mãe, vai orar aí agora, em nome de Jesus. Tá? Caio, seus pais não estão aqui, você vai orar. Esté, ora aí, põe a mão sobre o Tafarel, sobre a Thaís aí. Ora por esse casal aqui. Põe a mão aí, filha. Não tenha medo não. Tá com medo? Vamos orar pelos pais. Porque se nós tivermos realmente pais que cumpram o seu papel, talvez a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Deixa eu fazer essa oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estou aqui como pai de família. Quantos pais tem aqui, Senhor? E que hoje nós observamos a dificuldade que nós temos em sociedade. Temos aqui nossos filhos. Eu quero que eles sejam uma bênção no futuro. E eu quero, Senhor, ser esse percussor que ensinou o meu filho no caminho certo, mesmo com os nossos erros. Tem aqui tantos pais que nós temos aqui, Senhor, tantos pais e mães. Mas eu quero pedir a Tua graça sobre a vida de cada um deles, para que eles possam ensinar da melhor forma possível. Abençoa, ajuda, porque eu sei que não é fácil ser pai. É difícil, Senhor. Mas eu peço a Tua orientação e a Tua graça, para que eu seja um pai que eu possa realmente ensinar ao meu filho, ser pai verdadeiro. E que mesmo que minha filha e meu filho não fiquem chateados comigo, mas que eu cumpra o meu papel como pai, em nome de Jesus. E abençoa essas crianças, Senhor, que elas possam ser crianças muito bem estruturadas para o futuro, e que sejam uma bênção na vida delas. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Dá um abraço na sua mãe, Ana Lívia, aí. Dá um abraço nela, isso. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E que nos ajude a sermos verdadeiros pais, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, pela presença de cada um, por cada criança, por cada adolescente. E vamos continuar nessa mesma obra, nesse mesmo trabalho, levando ensinamento para as crianças. Mas, pai, a responsabilidade é sua, hein? Vamos ensinar essas crianças no caminho que devem andar. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos agora e vamos direcionar a Deus uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço por essa oportunidade. Agora despede cada um em paz, na bênção e na paz do Senhor. Dá uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos. Receba a bênção apostólica, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito de Deus esteja com a amada igreja. Que toda a igreja do Senhor diga amém, Jesus. Diga amém, Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Vira para o teu irmão, dê um abraço nele, cumprimente na paz do Senhor. E vamos agora nos confraternizar em nome de Jesus, aí com essas guloseimas que foram preparadas com muito carinho para os irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus.